Então, continuamos falando sobre os inimigos aos quais devemos temer, segundo o padre Sertilange, no seu livro A Vida Intelectual, que na verdade é um programa para a nossa vida espiritual. Então, ele fala do orgulho, o orgulho que ora nos deslumbra pela vaidade, cresce o narcisismo, ora nos cega pela competição exagerada com os outros, pelo individualismo, que muitas vezes nos arrasta aos nossos próprios interesses, ao ponto de nos fazer perder o senso do bem comum e universal. A inveja também, que é fruto do orgulho, que faz nos recusar, às vezes, a ajuda do outro, o talento do outro, a colaboração do outro, para não sermos ofuscados na nossa vaidade, no suposto acharmos que somos melhores, mais talentosos. Um outro fruto do orgulho, que é a irritação. Eu não aceito críticas, eu me apego aos meus erros, não aceito feedback, não aceito sugestões e me justifico dos meus erros excessivamente. Enfim, esse é um grande inimigo nosso para enfraquecer a nossa vontade de busca de verdade e de amar verdadeiramente. Mas também Padre Sertilange fala de vários remédios eficazes nesse esforço que nós fazemos para fortalecer a nossa vontade, alimentar as nossas escolhas, perseverar nessas escolhas. Então ele vai falar de alguns remédios muito eficazes. Um deles é a vida interior. A vida interior que é alimentada pela oração constante, pelas leituras edificantes, pela vida sacramental, porque existe, meus irmãos, uma batalha espiritual, uma batalha cultural, até uma batalha física na nossa vida. A batalha espiritual, em Efésios 6 você pode ler, não lutamos contra homens de carne, mas contra as potestades, contra as forças espirituais do mal. A batalha cultural contra os falsos valores deste mundo que nos afastam do verdadeiro amor, da verdadeira virtude. E a batalha física, porque nós lutamos também contra a nossa carne, ferida pelo pecado original, que deseja o conforto, que deseja o prazer e etc. É uma luta. Nós não nos enganemos, não é algo definitivamente adquirido. O próprio Jesus, numa cena do seriado The Chosen, falando com Madalena, muito interessante, ela volta depois de recair nos seus pecados, e aí ela vem muito constrangida, arrependida, sofrida, querendo desistir de tudo, porque sabe que não vai dar conta de viver à altura do Evangelho. E Jesus diz para ela: você acha que você estaria livre assim, fácil do pecado? E ele diz: não, neste mundo não, aqui não. Então, é possível sabermos que caímos, mas isso não nos impede de buscar a virtude, de buscar a verdade, de viver no amor. A queda é uma circunstância de quem caminha. Se nós pensarmos assim, nós nos erguemos com a graça de Deus e prosseguimos o caminho. Não é verdade? O próprio Jesus lutou contra as tentações, contra as provações no Getsêmani, quando ele pedia ao Pai que afastasse dele aquele cálice do sofrimento, né? Então nós vamos vendo que Jesus lutou e que nós somos chamados a essa luta,
né? E fortalecer a vontade, é preciso lutar para fortalecer a vontade. E nós vamos vendo aqui os remédios que ajudam a fortalecê-la. O silêncio interior, que a gente pensa que é isolamento, que é solidão, mas é também a solidão e o silêncio exterior para chegarmos ao silêncio interior. O silêncio interior que nos move à oração, que nos move a perceber-nos como estamos, né? Que coisas estão nos incomodando, o que nos angustia, o que estamos necessitando. Esse silêncio interior me faz entrar numa comunhão mais profunda com Deus e com os meus irmãos. É um silêncio também dos afetos, dos apetites sensíveis, e esse silêncio vai preparar os frutos das obras que eu for praticar. A solidão, a beleza, a natureza podem nos ajudar a trazer os nossos sentidos ao recolhimento, a esse silêncio interior. Desacelerar, soltar as redes de comunicação, as distrações que nós já falamos. O outro recurso é a disciplina do corpo. É a ascese, como chama a igreja. Ter horários para cumprir, ter autodomínio no comer, no dormir, no ceder ao outro, no servir. Todas essas disciplinas do corpo, esse espírito de sacrifício, ele faz parte do amor oblativo, que é a renúncia de si. E a ascese, ela vai fortalecer a minha vontade, para que eu persevere nas minhas escolhas, nas minhas decisões. E o interessante também, ele fala do grande tesouro que é a inteligência. Ele diz o seguinte: há no homem o desejo de saber, de descobrir, de compreender, de desenvolver-se e de construir. Nesse anseio exclusivamente humano, a inteligência se define como uma potência de vida em nós. É ela que move o mundo, faz crescer a tecnologia, faz melhorar a organização em sociedade, os remédios, tudo vem porque nós temos esse dom da inteligência dado por Deus. E ela, desenvolvida para o amor, ela é uma potência de vida para nós e para os outros. Instintivamente, nós queremos conhecer, é um anseio da nossa natureza humana. O nosso corpo pede a comida, por exemplo, e o nosso intelecto pede o conhecimento. A nossa inteligência precisa ser abastecida também. Quando o homem mata esse desejo de conhecimento dentro dele, ele enfraquece a sua vontade, ele rebaixa a sua vida a uma vivência somente permeada pelos desejos enganadores, pelas paixões destrutivas da sua dignidade elevadíssima, que é ser filho de Deus. Então, alimentar a inteligência fortalece a nossa vontade. Ele fala também de ter a disciplina como uma âncora. O cérebro, nosso cérebro, ele trabalha diuturnamente, ele nunca para de trabalhar. Então, os processos nervosos, as sinapses, né, as articulações dentro do nosso cérebro que nos fazem fazer conexões neuronais, ou seja, nos fazem fazer ligações do conhecimento com as nossas experiências, com as informações que nós temos armazenadas. O cérebro está sempre ali organizando, tentando organizar o conhecimento. E o que é então que nos falta para realmente termos uma vontade fortalecida, uma meta a perseguir, a perseverar,
a buscar, a nos esforçarmos para ela. O que nos falta? Ele vai dizer: o que me falta para aproveitar em favor da verdade esta vida permanente que pulsa dentro de mim. O que me falta para aproveitar esse potencial do meu cérebro em favor da verdade, em favor do amor? Aí ele vai dizer: só a disciplina. Escolher aonde ancorar os meus pensamentos. Disciplinar a minha vontade em vista da verdade e do amor para os quais eu fui criado. A disciplina de vida, organizando tudo, conformando tudo ao meu projeto de vida, que é verdadeiramente amar, fazer a vontade de Deus, cumprir os seus desígnios para mim, e Ele não me faltará com a sua graça. A sabedoria de Deus, ela é o alimento por excelência da minha inteligência. E o Senhor fala isso no livro dos Provérbios, capítulo 1, de 10 a 14, diz assim: a sabedoria clama nas ruas, eleva a voz nas praças públicas, prega a entrada dos lugares ruidosos, as portas da cidade. Até quando, ó ignorantes, permanecereis na ignorância? Convertei-vos, que sobre vós espalharei o meu espírito. Estendo a mão e ninguém me dá atenção. A sabedoria de Deus nos circunda, nos envolve e está registrada em toda a criação. A sabedoria também está dentro de nós porque Deus nos habita. Só que muitas vezes nós não damos ouvido à sua palavra. Nós não escutamos a sua voz. Nós escutamos só a nossa voz. Nós nos distraímos, satisfazendo os nossos apetites sensíveis. E ele continua dizendo que este apelo incessante de verdade dentro de nós, esse é o Padre Sertilange falando, se fosse escutado, alargaria o nosso espírito e o enriqueceria. Então ele dá o exemplo da luz, por exemplo. Você liga a tomada na sua casa e a luz acende. Essa luz pode te remeter a uma reflexão se você está em sintonia com a sabedoria de Deus, com a verdade, com a presença de Deus em você. Porque essa luz pode te remeter ao sol que ilumina o dia e ao grande sol da justiça que nos salva, que nos santifica, que nos aquece e que nos mostra a verdade. Tudo na nossa vida pode ser uma oportunidade para alimentarmos e construirmos a sabedoria de Deus em nós. A sua palavra, a oração, o clamor ao Espírito,